Grandes guerreiros, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Prof. Rafa chegando aqui na área para a gente tratar de um tema muito importante na nossa sociedade: exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, isso existe aí na nossa sociedade. Prof, então já vamos começar aqui fazendo uma diferenciação. O que é a exploração? O que é o abuso sexual? Bem, a exploração sexual é quando envolve algum tipo de vantagem, né? Financeira ou de alguma prestígio. Mas como assim algum prestígio social? É quando, por exemplo, alguém vai mediar a situação da exploração sexual para um terceiro e com isso obter, né, algum ganho, né, que não necessariamente seja econômico. E o abuso, tirando essa situação de exploração, é qualquer ato violento, né, consumado ou não, né? Pode ser até uma importunação sexual também, é caracterizado como um abuso, no caso aqui de crianças e adolescentes. Pois bem, peguei dados aqui recentes, pelo menos os dados que eu consegui encontrar no site do governo, especificamente do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Esses dados que eu vou apresentar para vocês são referentes ao ano de 2019, é o que está lá mais, né, fresquinho no site. Então, olha só, dos 159 mil registros que chegaram no Disque 100, né, que é o telefone para qualquer tipo de violação de direitos humanos, 87 mil foram referentes a algum tipo de violação contra crianças e adolescentes. O que isso quer dizer? Que mais do que 50% de todas as violações de direitos humanos que chegaram, né, na Secretaria de Direitos Humanos foram, né, sobre crianças e adolescentes. Isso é algo alarmante. E desses registros específicos, 11% foram de violência sexual, o que dá mais ou menos aí 17 mil registros. Isso são registros oficiais. Imaginem vocês, né, quantos casos ficaram de fora, né, desse registro. Bem, como eu já tinha dito, a exploração envolve essa ideia, né, de ganhar uma vantagem, de ganhar um lucro com aquela exploração de crianças. 73% dos casos de violência sexual aconteceram no espaço doméstico. Olha que doideira, né? Acontece no espaço doméstico. Então quer dizer que o abusador, seja aquele que está explorando comercialmente ou aquele que está obtendo uma vantagem, né, sexual não consentida, né, ou até no caso aí de menores de 14 anos, né, estupro de vulneráveis, aconteceu com pessoas próximas, vizinhos, parentes, o que dificulta muito o combate desse tipo de crime, uma vez que a família, né, para não passar, digamos assim, uma vergonha, acaba escondendo, acaba abafando, não registra aquela situação, o que é muito complicado, né? Essa criança, este adolescente que foi vítima de uma violência tão brutal, certamente vai ter traumas psicológicos, pode vir a ter problemas, né, físicos, entre outras situações. Bem, se eu falo de exploração e abuso sexual, lá na minha redação eu preciso em algum momento desenvolver reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é um estatuto que é válido aí no Brasil desde 1990 e é considerado como uma das políticas públicas mais avançadas do mundo no que se refere à proteção à criança e ao adolescente. Neste estatuto, a criança e o adolescente são considerados como sujeitos de direitos. E aí vem um desdobramento disso. Proteção integral. O Estado, a sociedade e a família devem priorizar, né, a formação não somente intelectual, escolar das crianças e adolescentes, mas garantir todo um ambiente propício para que ela se desenvolva integralmente e de maneira qualitativa. Por isso que as políticas públicas do Estado, seja da prefeitura, do governo estadual, da União, têm que priorizar as crianças
e, né, os adolescentes. E vejam bem, essa prioridade ela deve ser sobretudo com aquelas crianças e adolescentes que vivem em condições de vulnerabilidade social. Boa parte dessas crianças que foram violentadas, como a gente viu aí, né, nos dados da Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, são crianças e adolescentes de áreas vulneráveis, de áreas periféricas, que estão susceptíveis a mais atos de violência, né? Então, acaba que a gente ainda tem um outro recorte, que são as desigualdades sociais. As desigualdades sociais também influenciam diretamente nesse tipo aí de violação, tanto da exploração como do abuso. Para quê? Para que a gente possa garantir, então, o princípio da dignidade humana, né? Tão caro à nossa Constituição, como está lá no artigo 1º. Bem, aí nós também vamos pensar este tema a partir da importância da atuação dos órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Todos os órgãos de segurança pública devem atuar ou deveriam atuar de forma integrada para preservar os direitos, né? Não só das crianças e adolescentes, como da população em geral, mas aqui a gente está fazendo um recorte. Lembrando, os órgãos de segurança pública, eles atuam diretamente, né, na defesa dos direitos fundamentais, né, e coletivos, individuais e coletivos, fazendo com que haja aí uma consolidação do Estado Democrático de Direito. Ou seja, se esse Estado Democrático de Direito quer se consolidar, né, quer ser um Estado de deveres e direitos, não pode, né, aceitar índices tão ruins no que tange aí as crianças e adolescentes. E esses órgãos de segurança pública vão atuar na investigação. Hoje nós falamos tanto aí, né, dos crimes cibernéticos, tem a questão da pedofilia, né, cada vez mais crescente, movimenta um mercado bilionário, tá? Um mercado bilionário mesmo. Então tem que ter um investimento aí em inteligência, nesse tipo de investigação para coibir essas práticas. A prevenção também, né? Nas áreas de maior incidência, como acontece, por exemplo, nas rodovias, a PRF tem que atuar de maneira mais direta, né? Para ver onde que está acontecendo, com que frequência, até para coibir essas práticas criminosas e responsabilizar aquele que está explorando e aquele que está se utilizando do corpo de uma criança e de um adolescente para obter aí, né, os seus desejos, né, para obter as suas vontades, né? E a repressão também entra na repressão, já encaminhando, né, para as autoridades competentes para realizar a prisão desses infratores. Bem, só para vocês terem uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal tem uma atuação destacada no combate, né, à exploração e o abuso sexual. Ela recebeu, foi o único órgão, né, que recebeu o prêmio Parceiro Estratégico 2019 de uma ONG internacional pelas atuações no combate, na defesa, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, olha que bacana, né? Também tem um projeto Mapear, que é da PRF, que mapeia pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, justamente aliando aquela ideia de investigação, prevenção e punição. E nós poderíamos falar para todos os órgãos de segurança pública, né, de uma maneira geral, e assim, de forma integrada com outras instituições, escolas, parlamento, realizar campanhas educativas nas rodovias, nas escolas, né, para incentivar as denúncias, né, para que haja denúncias mesmo e esses agressores sejam responsabilizados. Também podemos falar da importância de debates públicos sobre o assunto, porque enquanto ainda estiver essa questão do tabu, né, uma vez que a violência sexual acontece mais dentro do espaço doméstico, né, eu não posso denunciar porque alguém da minha família vai ser preso. Olha, você tem que denunciar,
é um criminoso, não é um parente, não é um familiar. Quem faz isso não é um parente, não é um familiar, não é uma pessoa bacana e tem que ser responsabilizado sim pelos seus atos. Meus amigos, então o Prof. Rafa vai ficando, né, por aqui. Qualquer coisa que você precisar, já sabe aí onde nos encontrar. Um grande abraço, bons estudos!